Ok, meus queridos alunos, aqui é o professor Renato e hoje é a primeira aula, tá, de Excel, tá bom? Então, vamos abrir aqui o Excel. Bom, nessa primeira aula eu gosto de começar iniciando por esse painel aqui e a gente vendo alguns recursos aqui importantes logo no iniciar, tá? Então aqui nós temos o iniciar, que compreende, né, algumas opções aqui básicas, né? Eu coloquei aqui essa lupa, deixa eu minimizar aqui, para poder ficar mais fácil na hora que eu ampliar, para dar destaques, né, aos lugares que eu quero mostrar, tá? Então aqui a pasta em branco, né, de trabalho, para a gente começar o nosso trabalho, e aqui são alguns arquivos recentes que foram trabalhados nesta máquina, nesse computador, tá bom? Se você estiver no âmbito escolar, fica complicado usar esse recurso, mesmo porque você não tem uma máquina particular pessoal sua. Agora, se for no seu trabalho, isso facilita muito, porque os trabalhos que você já fez, eles ficam aqui à disposição para você acessá-los novamente, tá? Aí aqui eu tenho a opção novo, né, que ela também tem a opção de pasta de trabalho, algumas outras coisas aqui, e ela também tem esses modelos aqui embaixo, tá? Tem alguns tours de algumas fórmulas e tem alguns modelos aqui embaixo, modelos sugeridos, né? Aqui você pode fazer pesquisa, né? Caso você queira tentar achar um modelo específico para o que você está montando. Só que eu realmente não aconselho, tá, os modelos prontos para quem não tem um conhecimento básico, pelo menos no Excel. Eu costumo dizer que modelo pronto, geralmente, às vezes é um tiro no pé, porque você vai mexer em alguma coisa pronta para alterar de acordo com as suas necessidades, e o que acaba acontecendo? Você se depara com um problema porque você não sabe mexer no Excel. Então você insere uma coisa, se der errado o que você inseriu, se modificar a estrutura do modelo pronto, você não sabe consertar. Então é muito útil esses modelos prontos, depois que pelo menos você tem uma noção básica no Excel, tá bom? Agora vamos para o recurso aqui do abrir, tá? O abrir, ele tem duas opções aqui interessantes, que é essa lista aqui também, né, de arquivos que foram feitos recentemente nessa máquina, para facilitar o acesso, né, dos arquivos dia a dia. E aqui desse lado aqui você tem as opções para abrir os documentos que foram salvos anteriormente nessa máquina, ou em outros lugares, como por exemplo, tem o OneDrive, né? O que é o OneDrive? O OneDrive, ele é um dispositivo nuvem, assim como o Google Drive e outros tipos, que armazenam informações na nuvem, né? Você pode fazer o upload dos seus arquivos de forma tranquila, né? Só que você precisa ter uma conta no Microsoft para poder usar o OneDrive. No caso do meu software aqui, ele está registrado com essa conta no Microsoft, né? E eu posso utilizar o OneDrive tranquilamente, tá? Se eu quiser salvar alguma coisa na nuvem. Qual é a facilidade, o conforto que isso me traz? Se eu salvar aqui na nuvem os trabalhos que eu estou fazendo, eu posso, em qualquer máquina que eu estiver trabalhando, eu posso abri-la, né? Em qualquer lugar. Agora, tirando esse recurso, nos demais aqui é só local mesmo, tá bom? Por exemplo, aqui no Este PC, ele dá para mim algumas opções aqui de algumas pastas que já existem aqui no meu computador, né? E aqui eu tenho adicionar um local na web, né? Se eu quiser adicionar, né, algum outro lugar, algum outro servidor nuvem que não seja um OneDrive, para ele fazer o salvamento lá também posso redirecionar, colocar a senha e tudo mais. E o famoso procurar, né? Que o procurar aqui, ele abre essa janela, né, do Windows, para você buscar o local onde você fez o salvamento deste documento que você quer abrir, tá bom? E é só dar dois cliques, ou clicar uma vez só e clicar em abrir, ele vai abrir o documento. Beleza? Então, isso aqui inicialmente nossa, muito importante vocês terem uma ideia, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em novo, e nós vamos clicar aqui em pasta de trabalho e vamos começar a entender um pouquinho sobre a estrutura desse maravilhoso software que foi criado para ajudar a gente em muita coisa relacionada aos nossos serviços e encargos diários aí, escritório, né, planilhas, tabelas. Ele tem muitas funções, muita coisa aqui interessante que a gente vai aprender durante esse curso aqui, ok? Vamos lá, eu vou fazer um pequeno tour aqui, tá?
tá, com vocês a respeito do programa. Nós vamos começar aqui em cima, tá? Então eu tenho aqui os menus, né? Ou melhor, vamos dizer assim, as abas ou guias. Nós estávamos anteriormente na aba arquivo, tá? Então aqui na página inicial, depois tem a aba ou guia, como preferir, inserir, layout, fórmulas e assim por diante, tá? Como funciona, né, essas opções do Excel? Ele é meio padrão com relação ao pacote Office, a despeito do Word e do PowerPoint. Eles seguem o mesmo sistema, o mesmo critério de organização de conteúdo, né? Tem aqui as guias, tem aqui as opções, que a gente chama isso aqui de faixa de opções, né? Se eu clicar aqui na parte inicial, eu posso ver que eu tenho uma faixa extensa de várias opções, tá bom? E assim, cada uma das abas ou guias, elas também correspondem à mesma estrutura, ganhando aqui uma faixa com opções pertinentes a este recurso, a essa aba, essa guia, tá bom? Então isso aqui fica mais fácil para a gente poder, às vezes, se direcionar no aprendizado, né? E acho bom, assim, vocês até anotarem, porque faz parte da cultura, né? Ter um conhecimento daquilo que se aprende a falar correto. Esse negócio de coisa, coiso, coisinho, isso aí tá fora de enquadramento. A gente tem que trocar a nossa perspectiva, né? A partir do momento que nós estamos aprendendo uma coisa nova, gerir essas informações de uma forma que as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir, que vão ver o que nós fazemos ou falamos, saibam que a gente aprendeu mesmo, né, aquilo. Então isso aqui são abas ou guias, né, o nome, e essa aqui é a faixa de opções, tá bom? Então de repente eu posso falar assim para você: ô professor, onde que está o negrito, né? O negrito é esse aqui, ó. Eu posso falar, olha, lá na aba página inicial ou guia página inicial, você vai achar na faixa de opções o menu fonte. Então o que é menu? O menu ele corresponde a esses nomes que estão aqui embaixo, sob essas divisões que vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui eu tenho na faixa de opções da guia página inicial, eu tenho menu diário transferência, menu fonte, eu tenho menu alinhamento, tenho números, tenho estilos e tenho células e tenho edições e suplementos, tá? Esses são os menus. E eles compreendem opções pertinentes a eles relacionadas a essas linhas aqui, ó, tá? Essas linhas fazem as separações. Então fica fácil para a gente se guiar. Então eu estou aqui na guia página inicial, o professor falou que está no menu fontes, então eu vim analisando os nomes aqui embaixo, já achei que é aqui, então o recurso que ele está me pedindo é esse, em negrito. Mesmo porque se deixar o mouse em cima, ele aparece para mim, né, o nome da opção que eu estou querendo e também de quebra a tecla de atalho que eu posso utilizar para esse recurso, que é o Ctrl mais N. Tá? Mas se você não é ligado em tecla de atalho, fique em paz, fica tranquilo, tá? Pode utilizar outra coisa aí numa boa, tá? Ou seja, clicando em cima do N mesmo com o mouse, tá bom? Então essa é assim a parte inicial do inicial. Vamos lá. Então o que mais? Aqui embaixo eu tenho algumas outras opções, tá? De exclusão, aceitação, tem aqui o FX, que é uma caixa de funções, onde tem todas as funções do Excel, que ele dá uma ajuda, entre aspas, para que você possa concluir ou fazer essa fórmula acontecer. Eu não gosto muito dessas opções, porque elas trazem recursos meio prontos e não fazem vocês pensarem também na hora de utilizar as fórmulas. Vou fechar aqui. Eu costumo dizer que quando nós montamos as fórmulas no Excel, precisa ser de forma consciente, a fim de que você possa utilizar mais para frente o conhecimento anterior para outras fórmulas, ou seja, há momentos do conhecimento do Excel que você tem, ao fazer um determinado trabalho, você pode gerar através de uma fórmula e outra, juntando elas numa mesma planilha, numa mesma tabela para poder suprir a sua necessidade. Quando se usa muito esse FX aqui, fica muito metódico, muito assim, dependente da estrutura que te servem, né? E aí isso não colabora, não ajuda. Então eu gosto muito de trabalhar com a fórmula mesmo no e cru, tá? Bom, vamos ver aqui como que o Excel ele trabalha aqui, né? Então eu tenho esses retângulos aqui que nós chamamos de células, tá? Aqui embaixo eu tenho a planilha 1, se eu clicar aqui no mais eu vou ter planilha 2, planilha 3, quantas planilhas eu quiser.
Então, no caso aí, o que seria as planilhas, né? Se fosse no Word seria folha, se fosse no PowerPoint seria slide, aqui no Excel seria planilha. Uma dica, né? Quando eu troco de planilha, quando seria necessário trocar de planilha? Eu geralmente dou para os meus alunos, eu vou excluir essas planilhas aqui. Eu geralmente forneço a informação aos meus alunos que ficaria mais organizado você trocar de planilha quando você troca de assunto. Por exemplo, eu tenho a planilha aqui, eu quero colocar um assunto aqui, vou dar um duplo clique nela. Aí eu posso digitar a informação que eu quero. Daqui a pouco nós vamos fazer isso daí, tá? Vamos lá. Quantas linhas tem uma planilha do Excel? Segurando a tecla Ctrl do seu teclado e apertando a setinha de direcionamento aí no teclado, para baixo, você chega aqui, tá no último opção, tá? De linhas do Excel, que é 1.400.000, deixa eu ver, 1, 2, 3, 1.048.576 linhas. É linha pra caramba, certo? Então, Ctrl setinha para cima, eu volto para o primeiro. Agora, a minha dúvida é, professor, quantas colunas tem o Excel? Ctrl setinha para a direita. Olha só, aqui eu posso ver que chegou até o XFD. Nossa, mas o que seria XFD? Vamos lá. Então, o Excel ele começa com as colunas com abecedário. A, B, C, D, E, F, G, H e vai até o último. Quando chegar no último, ele começa com o abecedário do A, que seria AA, depois ele vai para AB, depois para AC, AD e assim por diante, tá? Aí terminou o abecedário do A, começa o abecedário do B. BA, BB, BC, BD e assim por diante. E aí quando acabar todos os abecedários do A, do B, do C, daí ele começa do A, B, C, e aí, meu amigo, minha amiga, ele vai até essa opção aqui que nós vimos aqui, que é o XFD, tá bom? Belezinha? Tá? Deu para entender então aí como é que funciona isso, tá? Eu só digitei aqui como uma forma de recurso aí, tá bom? Vamos lá, para vocês, um recurso visual para vocês entenderem como funciona esse sistema de colunas que ele faz essa contagem através do abecedário, tá bom? Mas, gente, muita coluna, muita linha, nunca dá para falar assim, eu vou trocar aqui de planilha porque eu preciso muito de espaço, né? Não existe isso. Tem bastante espaço, dá para fazer várias tabelas aqui dentro, tá bom? Dá para você fazer muita coisa que não precisa trocar de planilha. Exceto quando você for trocar de assunto, tá? Aí troca planilha, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a célula em si. Eu costumo comparar as células como se fossem recipientes, ou seja, quando você tem dois recipientes, seria, por exemplo, 2 copos, 2 tupperware, 2 caixas, ou seja, 2 lugares onde você pode colocar coisas dentro. O Excel ele funciona dessa forma. Então, uma célula dessa ela pode ser colocado texto, né? Renato, pode ser colocado números, pode ser colocado símbolos, data, ou seja, tudo que você quiser colocar nesse recipiente você pode colocar, tá bom? Mas aí, como nós temos aqui esse sistema de recipientes, é muito bom enfatizar como o Excel ele faz os seus cálculos. Tá? Então vou dar um exemplo aqui, vou colocar 2, aqui eu vou colocar 2, no exemplo que eu vou dar para vocês, aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 2. Então eu vou fazer a soma dessa primeira linha aqui, fazer assim, todas as fórmulas do Excel começam com igual, tá bom? Então eu vou colocar aqui 2 mais, 2 mais 2, estou somando os números, tá bom? Então vamos lá, igual, agora eu vou somar as células, C4 mais D4.
professor, deu o mesmo resultado, né? Então eu posso fazer tanto um como o outro. Será? Vamos ver aqui, ó. Vou digitar aqui no lugar desse 2, vou digitar 10. E aí, o resultado mudou aqui? Ou continua 4? Continua 4, né? Vamos ver o de baixo, quando eu somei só as células? Vou colocar 10 aqui. E aí, alterou o resultado aqui? Alterou. Então você está querendo me dizer o seguinte, que quando eu faço uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão com célula, tudo que eu modificar dentro da célula, o resultado ele modifica automaticamente. Isso mesmo. Por isso o Excel não faz soma de números, subtração, multiplicação ou divisão. Ele faz soma, multiplicação e divisão de células, tá bom? Mesmo porque a gente pode ver nitidamente isso quando eu deleto tudo aqui, ele está zero, está somando ainda. Está somando, ele está somando os recipientes. Ou seja, não caiu nada aqui dentro. A partir do momento que eu colocar 1 e aqui eu colocar 1, ele já soma. Se não tem nada, ele continua somando, tá? Então, primordial, tá? Vocês enfatizarem o seguinte, tá? Nós vamos daqui para frente, tudo que nós formos fazer, nós vamos trabalhar com fórmulas relacionadas às células, tá? As células, beleza? Então, para começar o nosso exercício aqui, dessa primeira aula, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com um exercício assim, bem interessante, com coisas de casa mesmo, tá? Que são coisas assim que a gente trabalha em casa, e é o dia a dia da gente muitas vezes, pai, chefe de família, e os filhos às vezes não percebem muito, a maioria deles, um ou outro se interessa, mas é sobre as coisas da casa, contas, entrada, saída. Uma planilhinha assim bem tranquila para a gente já ter a nossa primeira experiência com Excel aqui, trabalhando com fórmula de soma, com facilidades e tudo mais aqui, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia começar a trabalhar com assuntos das planilhas, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar aqui, duplo clique em cima da planilha, selecionou, não apaga, tá? Tem gente que faz assim, apaga para depois escrever. Não faça isso, pelo amor de tudo quanto é sagrado. Não faça. Não existe isso. Deixa eu apertar o ESC aqui para desfazer. Se você der um duplo clique, ele já está selecionado assim, significa que a palavra, o texto que estava aqui, ele já está morto praticamente. É só você digitar, tá? Não precisa apagar nada, é só digitar de forma direta que ele já assimila o que você quer, tá bom? Então aqui a gente vai colocar entradas, tá bom? Que é as coisas que vão entrar dentro da casa, tá? Em relação a dinheiro. Aí aqui a gente vai colocar, cliquei no maisinho, fiz uma outra planilha, dá um duplo clique, colocar aqui saídas. E aqui eu vou colocar numa outra planilha, total geral, tá bom? Beleza? Gente, não esquenta a cabeça quando eu aperto o Enter, ele dá um pulo para cima assim, é por conta da tela que está aumentada. Esse recurso aqui que a gente utiliza, ou melhor, que eu utilizo para aumentar a tela, é um recurso de acessibilidade para pessoas que têm problema de visão. Mas eu utilizo esse recurso porque fica fácil de deixar bem grandão para as aulas aqui, vocês terem uma visão mais ampla, melhor do que eu estou ensinando. Então, às vezes ele dá um salto para cá, para lá, desacerta, desalinha um pouco a tela, mas eu volto no lugar, tá? Então, vamos lá. Eu quero colocar a cor aqui nessas planilhas aqui. Então, botão direito do mouse, você vem aqui nessa opção cor da guia, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, é só pausar o vídeo, tá bom? Só pausar. O vídeo ele é interessante por isso. Você pode pausar a todo momento que você quiser ver o que o professor tá mostrando, tá bom? Bom, entrada, dinheiro, né? Vou pôr verdinho, tá bom? Eu coloquei verde, se você quiser na sua planilha colocar uma outra cor diferente aí, fica à vontade, tá bom? Gasto, vermelho. Nossa, ninguém gosta de saída de dinheiro, né? A gente só gosta de entrada só, né? E aqui eu vou colocar aqui uma opção. Deixa eu correr com a minha tela para cá. Cor, eu vou colocar aqui um laranja, tá? Então, verde, vermelho, laranja. Bom, vamos lá, vou começar aqui com a minha entrada aqui, ó. Vamos lá em cima, eu vou começar aqui na célula C5 e vou colocar os elementos da casa, ou seja, quem mora naquele lar, tá bom? Eu vou colocar aqui pai,
pai, aí colocar mãe, vou colocar filho 1, aperto a tecla Enter. Eu vou colocar filho 2 e filho 3. Só que eu quero já começar a mostrar para vocês uma coisa interessante, tá? No Excel. Você tem uma opção de sequência. Nós vamos aprender várias sequências aqui no Excel que facilita muito a vida da gente em relação ao que você vai digitar, dando uma ordem naquilo. Que seria 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou filho 1, filho 2, filho 3. Então eu faço o seguinte, vou clicar aqui no filho 1, tá? Deixa eu aumentar aqui bem a tela para você ver. Gente, aqui ó, tem um nozinho bem aqui no canto aqui. Esse nozinho verde, ele não está aí por enfeite não, tá? Ele significa algo. E é bom a gente entender essa configuração. Presta atenção também na modificação do visual do seu mouse. Aqui essa seta gordinha assim, ó, né, essa cruz gordinha, ela é para selecionar. O que é selecionar? Isso aqui, ó, tá? Selecionar a célula, tá? Agora, quando ela aparece, você põe o mouse em cima, ela aparece esse sinal de mais. Se você clicar com o mouse, segurar o dedo e arrastar, você vai sequenciar, tá vendo? Ó? Tá? Então, aí é só soltar lá, filho 1, filho 2, filho 3. Tá? Eu não vou precisar ficar digitando os outros filhos, sendo que são números, eu posso puxar pela sequência aqui, que ele vai fazer para mim, tá bom? É a forma mais fácil de fazer filho, viu? Você faz vários filhos sem precisar ter problema nenhum, sem precisar ter gasto. Tá, então a gente colocou pai, mãe, filho 1, filho 2, filho 3. Eu vou colocar agora aqui um imóvel, tá? A família tem um imóvel aí que eles alugam e ganham com isso aí, tá bom? E aqui a gente vai colocar o total de tudo isso, tá? Então vamos lá. Nós vamos colocar aqui agora, deixa eu exemplificar, ou seja, nomear essa coluna que eu vou colocar aqui. Aqui vai ser o salário do pessoal, né? E vamos lá. Então o pai ele ganha 5.300, a mãe ganha 6.800, ó, a mãe ganha mais que o pai, hein? Uhul. Esse filho aqui ganha 1.200, esse outro aqui, coitado, é estagiário, 800 só. Esse outro aqui ganha um pouco melhor, tá? E o que salva a família aí, uma coisa muito boa, é um imóvel que eles têm de 6.000 reais aí, tá? Certo? Beleza, então esses são os salários do pessoal. Mas vamos pensar comigo aqui, junto do professor. O professor, o pai ganha 5.300, a mãe 6.800, assim por diante aqui. Mas você dá tudo isso em casa? Claro que não, né? Então, o pai, a mãe, os filhos, eles vão dar um percentual dos seus ganhos aqui para casa, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos estabelecer aqui em cima alguns critérios que vai ajudar a gente poder determinar todos os nossos cálculos. Por exemplo, foi definido numa reunião de família que o pai e a mãe vai dar 60% dos ganhos que eles têm para o lar e os filhos vão contribuir com 20%, tá bom? Então eu vou selecionar aqui essas duas células, tá? Que é a E e a F, e já vou vir aqui nessa opção que está aqui no menu número, chamado porcento. Sempre, sempre, sempre procura fazer a porcentagem antes, tá? Porque senão acaba dando errado, você vai ter que corrigir, dá muito trabalho corrigir. Então aperta antes, você já configurou como porcentagem, tá? Aí eu venho aqui, vou digitar aqui 60% para me guiar lá depois nos meus cálculos, e aqui 20%, certo? Então aqui vai ser a parte dos pais, aqui é a parte dos filhos. Vamos lá, o imóvel, tá? Ele tem, por ele ser alto o valor, ele tem uma localização no centro, por isso que o aluguel é 6.000, só que ele tem ele tem que pagar um imposto também que é alto. Então o imposto dele gira em 2.000 por mês, tá bom? Então eu já vou colocar aqui, tá? Então aqui seria a parte do pai e mãe, certo? Aqui seria dos filhos e aqui é o imposto do imóvel, ok?
Então, aqui nós vamos colocar assim, valor casa, tá? Opa, passou um pouquinho aqui, você viu? Passou um pouquinho aqui da linha. Gente, é só vir aqui, tá? Entre uma coluna e outra, quando ele aparecer esse mouse com essa imagem aí, né? Uma setinha, um risco no meio com setinha dupla, de um lado para o outro, é só dar um duplo clique aqui, ó. Ele autoajusta, tá? Todo momento que você precisar, você pode fazer isso aí, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos ver quanto que o pai vai contribuir no lar? Então, vamos lá, igual. Lembra que eu disse que a gente faz cálculos sempre com células, né? Então eu clico nessa célula, essa aqui é a célula D5, e eu vou fazer o quê? Asterisco, que é o símbolo da multiplicação aqui no Excel, vezes 60%. Repara uma coisa interessante, o Excel, para ele garantir que você está nos locais exatos, ele faz uma marcação através de cor. Então o D5 é azul, está aqui no salário, e o E3 é a porcentagem que o pai e a mãe está contribuindo, 60% está em vermelho. Então ele sempre vai fazer aí essas separações por cores, para poder dar segurança a você de você estar fazendo os cálculos nos locais corretos, tá bom? Gente, só apertar a tecla Enter, tá? Então o pai ganha 5.300, ele vai contribuir com 3.180. Perfeito? Então vamos fazer isso com os demais, igual. Eu clico aqui na mãe, tá? Tem uma forma automática de fazer isso, tá? Só que inicialmente tem que conhecer o caminho das pedras, tem que sofrer um pouquinho, tem que digitar as fórmulas para poder aprender. É a repetição, né, que vai trazer o conhecimento. Tá? Então clica aqui, asterisco, né, novamente, que é a multiplicação, e 60% aqui da casa. A mãe vai contribuir com 4.080. Agora os filhos, né, o 1, o 2 e o 3, eles vão contribuir com 20%. Vai ser o mesmo cálculo, igual, 1.200 vezes, só que em vez de clicar no 60, eu vou clicar no 20%. Tá? Então esse aqui vai contribuir com 240, então igual esse vezes 20%. Né? Enter. Igual esse vezes o 20%. Aqui não vai ser vezes, né? Vai ser menos, porque é 6.000 que eles recebem do aluguel, menos o imposto, né? Então vai ser assim, igual esse menos o valor do imposto. Perfeito? Apertar um Enter. Maravilha, tá? Maravilha, a gente já tem aqui os valores, certo? Então agora está faltando a soma, né? A soma aqui dos salários e a soma do valor da casa. Bom, vamos lá, eu vou ensinar o caminho das pedras, como eu disse, né, para ficar bem entendido, e devagarinho eu passo ainda agora, né, uma atrás da outra, as facilidades de fazer a forma da soma, tá? Então, primeiro contato seria igual esse mais esse mais esse mais esse mais esse mais esse. Pode ver, conforme eu tinha falado anteriormente, né, o Excel ele pinta com todas as cores para que você possa, dentro da sua fórmula, saber respectivamente qual é a célula que corresponde àquele valor que você está observando pela cor. Então aqui o D9, né, é rosinha, seria o filho 3. Né? O D6 é vermelho, seria a mãe. Então ele define sempre por cores, tá? Só apertar a tecla Enter, prontinho, o valor está pronto, tá bom? Que esse é a soma. Mas aí, gente do céu, você já pensou se você tiver uma planilha aí com 100 nomes? Lá vai, hein? D5 mais D6 mais D7 mais D8 mais D9 mais D10 mais D11. É parecendo que você está narrando jogo de futebol no rádio, né? E vai pela esquerda e chuta pela direita e gol. Não vai fazer isso não, tá? Então a gente vai usar uma fórmula aqui chamada soma, tá? Igual soma. Aí eu faço o seguinte, posso clicar sobre o local que eu quero somar, tá? Por favor, tome cuidado para não puxar até o total, que é o lugar que você quer a resposta, só até o imóvel, né? E aperto a tecla Enter para somar, você viu? Ficou mais fácil agora, né? Ah, mas se for uma coluna, professor, com 1.000 nomes, eu vou ficar clicando e puxando? Não, você pode vir aqui, né, no soma, você coloca igual soma, aí você vai pôr a primeira linha, o 5.300 fica onde? No D5, né? D5. Então eu vou colocar aqui D
Opa, D5. Aí coloco dois pontos. O que o dois pontos simboliza no Excel? Ele é um entre, né? D5, entre, né? Ou até a última célula que você colocar, que ele vai envolver todos os outros no meio nesse cálculo, que seria aqui o D10, né? Quando eu colocar D10, o Excel ele fecha com essa marcação para mim, saber se eu estou fazendo correto, né? Por acaso eu colocasse aqui D12, ó, passou aqui para baixo, aqui, ó, vai dar erro isso aqui. Então é só olhando o visual, eu já tenho um domínio do que eu estou fazendo, né? Então vai ser D10, porque é até os 6.000. Aí aperta a tecla Enter, nem precisa fechar o parênteses, tá? Já foi efetuada a soma, tá? Isso é a segunda maneira de se fazer uma soma aqui no Excel. Vou deletar de novo e vamos agora para uma forma mais fácil. Eu seleciono tudo aqui até o local da resposta. Venho aqui nessa opção, na faixa aqui de opções de onde eu estou, nesse cara aqui chamado AutoSoma. Só dá um clique nele e aí você vai voltar aqui na sua tabela, você vai ver que já foi somado. Olha que simples, né? Tenho certeza que você gostou bastante dessa. Mas adiantaria eu começar por esse recurso? Você ia ver só que apareceu um número aqui, mas não ia entender nada sobre isso, não ia ter conhecimento de como a fórmula é feita. Então primeiro eu mostro, né, o caminho das pedras, que é difícil, para o entendimento ser construído. Depois eu mostro as facilidades. E tem um recurso mais fácil que esse AutoSoma? Tem sim. Mais fácil ainda. Gente, seleciona do jeito que eu falei aqui, né, anteriormente, tudo. Até o lugar que você quer a resposta. Você segura a tecla Alt do seu teclado. Alt igual. Alt igual. Já saiu o resultado. Fácil, né? Ó, vou dar dois cliques para ver. Ó, tá vendo? Alt igual. Agora eu vou vir aqui e vou também colocar Alt igual. Opa, como eu não selecionei tudo, eu só cliquei no lugar da resposta, ele abre para mim assim, tá? Mas se eu apertar a tecla Enter não dá nada não, ele completa, tá bom? Mas para não aparecer essa fórmula, é só você selecionar, tá bom? Assim inteirinho, até o local da resposta, e dar um Alt igual, que ele já aparece a resposta. Beleza? Gente, agora eu quero só o seguinte, né? Sobrou, né? Tá bom, dei 5.300, daí ficou, eu melhor, ganhei 5.300, dei 3.180 em casa. Quanto sobrou para mim? Vamos lá então, igual o 5.300 menos, né, o 3.180. Ó, que fácil. Prontinho. Tá? Aí só fazer com os demais, agora eu vou ensinar mais um recurso interessante, né? Eu venho aqui nesse nozinho aqui, tem alguns que vem aqui, clique e puxa para sequenciar, porque já sai tudo pronto, tá bom? Eu acho, não tenho certeza, que o recurso melhor é vir aqui e dar um duplo clique. Porque se você tiver, vamos novamente exemplificar com números gigantes, 1000 números. Você vai clicar e vai ficar puxando até que hora, né? Então, faz assim, né? De novo, vem aqui, dá um duplo clique. Pronto, já está tudo pronto, certo? Seleciono tudo aqui, dou um Alt Enter, um Alt igual, já saiu a soma desse aqui também. Então aqui eu tenho quais somas aqui, né? Eu tenho a soma do salário de todo mundo, aqui eu tenho a soma do valor que realmente vai entrar em casa, de acordo com a contribuição de % de cada um aqui, e aqui eu tenho o total de quanto sobrou para todo mundo e aqui individualmente. Tá bom? Gente, não existe uma forma mais justa de você fazer separações desse tipo aqui no lar do que através de porcentagem, tá? Porque a porcentagem ela não dá diferença para um para outro, porque ela arranca do montante que cada um tem. Se um tem mais, vai pagar mais. Se outro tem menos, paga menos. E ninguém é injustiçado, tá bom? Beleza, maravilha. O professor, não dá para embelezar isso aqui, pôr umas grades, tudo, tal. Não agora. Ó, vou usar aqui como se fosse uma lousa, tá? Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Tá? A ordem de fazer as coisas, tá? Primeiro, você tem que colocar o conteúdo, tá? Essa é a sua prioridade, tá bom?
Segundo, você vai trabalhar todas as fórmulas. Ô, cristão. Fórmulas, pronto. Terceiro, você vai formatar as células. O que é formatar as células? Trocar de tamanho, fazer alinhamento, trocar de cor, negrito, esse tipo de coisa nós chamamos de formatação. E quarto e último, quarto e último, nós vamos formatar as células. Eu coloquei errado aqui, tá? Ó, isso aqui seria formatar, não é as células, o texto, tá? Os textos, tá bom? Então, por que tem diferença de formatar o texto e formatar célula? Eu expliquei de forma errada, o contexto estava aqui para a célula, né? Mas é a mesma explicação que eu havia dado anteriormente. Vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer todo o conteúdo, preencher tudo que importa. Firmeza? Depois eu vou trabalhar as fórmulas. Puxa, aqui sequencio, faço a multiplicação com as porcentagens, faço as somas, fazer só fórmulas. Terceiro, eu vou trabalhar com formatação de texto, né? Aí eu seleciono pai, a mãe, os filhos, tal, vou lá, troco de cor, coloco negrito, seleciono isso aqui, coloco centralizado, coloco outra cor, isso é formatação. E a formatação de célula é você selecionar toda a tabela e colocar a grade, né? Colocar uma borda vermelha, as linhas internas vão ser azul, enfim. Então essa é a ordem de se trabalhar, tá? E as formatações, embora elas dão uma visão, né, de embelezamento da tabela, mas elas ficam por último, porque o que deve mais ter uma atenção assim dobrada é o conteúdo correto digitado e segundo as fórmulas adequadas que vão fazer funcionar a sua tabela, tá bom? Então é isso aí, vou deletar aqui, beleza. Pessoal, como nós estamos tratando, tá, de números relacionados a dinheiro, pode ver que em nenhum momento, né, aqui no Excel eu fiz isso aqui, né, ó. Vou clicar aqui, R, cifrão 1.200,00, né? Em nenhum momento vocês viram fazer isso. Não faça. Não faça isso. Não faça isso, tá? Primeiro que além de demorar muito, pessoas que têm que preencher uma tabela com todos os números e ter que ficar colocando R cifrão 1,00, o Excel ele não vê com bons olhos isso. Na hora de fazer as fórmulas vai dar errado, não vai dar certo, tá? Então, o que você vai fazer? É muito simples. Digita números puros. O que são números puros? Números sem R cifrão, sem 0,00, sem pontos, sem nada. Professor, mas se o número for 20 e 50, né? É R$20,50. Aí você põe a vírgula, né, meu amigo? Que é 50 centavos, né? Não tem jeito. Aí você pode pôr uma vírgula, mas só nesse caso só, tá bom? Aí eu seleciono tudo aqui, os lugares que são, né, que vão corresponder ao dinheiro. Venho nessa opção aqui, tá? Do menu números, nessa faixa de opção, e clico em cima dessa moedinha aqui, ó. Tá? Na verdade, não dá para perceber, mas a intenção seria ser um desenho de uma moedinha, de umas moedinhas e uma notinha de dinheiro. Tá? Então dá um clique em cima, pode ver aqui que ele mudou, né, para um nome chamado contábil. Então vou reduzir a minha tela, vamos lá ver, olha aí, né? Todos já estão com cara de dinheiro, né? R cifrão 1,00, inclusive eu vou colocar esse aqui do imposto também, tá? Como cifrão 1,00. Beleza? Maravilha. Então, a gente está por dentro do seguinte. Esse é o valor que vai ser usado para casa, tá bom? 12.160. Correto? Esse aqui é só para a gente saber quanto que entra de salário, esse aqui é só para a gente saber quanto que sobrou de todo mundo, e aqui individualmente, mas o que me interessa é esse aqui. Que é isso aqui que vai dar conta aí das despesas da casa, que é onde a gente vai começar agora com essa planilha aqui de saídas. Clica aqui em saídas, tá? E vamos começar aqui com nossas saídas, tá? Se por acaso eu esquecer algum item aí, tá? Da casa,
que vocês utilizam na casa de vocês, é só você acrescentar na sua própria tabela aí quando você estiver fazendo, tá bom? Então eu vou colocar aqui água, luz, internet, gás, que mais? Água, luz, internet, gás, vou colocar assim, mercado, vou colocar lazer, vamos colocar, vou abreviar, tá? Plano, clube, tá? Eu sou sócio lá das termas, né? Só um exemplo, não sou sócio não, só um exemplo, né? Fazendo aqui um merchan para as termas, olha aí. Então, um plano de saúde, um seguro, vou abreviar também, seguro do carro, colocar aqui, faz de conta que comprei aí, parcela do carro, tá? Facinho de ter um carro novo aqui na nossa planilha, né? Só colocar aqui que você já está pagando uma parcela do carro novo, olha que maravilha, você já tem um carro zero, ó. Beleza? Bom, se tiver mais alguma coisa, vou colocar o pet, né? Em casa a gente tem aqui, né? Pet, 2 gatos, então tem um gasto assim interessante aí. Sempre tem, né? Com os pets. Aí eu vou colocar aqui o total, tá? Percebe-se que passou aqui, né? Então, da linha, é só vir aqui entre uma linha e outra, fez essa carinha aí, o mouse, de uma setinha dupla face, dá um duplo clique aqui. Ele se autoajusta, tá? Bom, vou fazer o cálculo aqui, baseado assim em 4 adultos, tá? Que moram numa casa aí. Vamos fazer assim. Então, água, vamos colocar aqui R$50. Luz, vamos colocar aqui 220. Internet, o plano assim R$100. O gás R$100. Mercado, vamos colocar uns 1.500. Caso nas suas contas forem menos, pode colocar menos. Se nas suas contas forem mais, pode colocar mais, tá? Vou colocar 1.500 de lazer, vou colocar 550 do plano aqui no clube, vou colocar aqui o seguro do carro 800, a parcela do carro 1.200, o pet vou colocar 800, tá? E no total aqui, lembra que a gente fez lá, né? Eu vou selecionar tudo, vim até aqui a última opção, que é onde eu quero a resposta, dou um Alt igual. Perfeito? Aí já fez a soma. Eu venho aqui agora nessa opção de novo do dinheirinho da moedinha para clicar nele e fazer e torná-lo ele com a aparência de dinheiro, tá bom? Então aqui eu já tenho quanto vai gastar no lar mensalmente, né? Então olha só, uma quantidade alta, né? Eu pelo menos na minha casa nem sonho em chegar nesse valor. Minha vida é muito mais humilde que isso aqui, mas enfim, 6.820 de gastos, né, para uma casa onde entra 12 mil, opa, ficou bom demais isso, né? Ficou muito fácil, porque aí ainda vai sobrar dinheiro ainda, né, para investir em alguma outra coisa. Mas tá bom, como é que eu faço agora a subtração desses dois aqui, que eu vou fazer aqui no modo do total geral agora, tá? Vou fazer essa planilha. Então, eu gosto de facilitar. E facilitar exige algumas técnicas. E uma técnica que eu gosto muito de utilizar é a técnica de renomear célula. Como assim, professor, renomear célula? Esse 12 mil aqui, ele está na célula E11, certo? Se eu vir aqui nesse canto, me mostra aqui que essa célula aqui, E11, é o nome daquela célula. Mas, porém, se eu clicar aqui e digitar um nome que eu quero, eu mudo o nome daquela célula para o nome que eu quiser. Então eu vou colocar aqui entrada, tudo minúsculo, tudo junto, nome simples, sem acento, tá? E aperto a tecla Enter para finalizar, senão não vai dar certo. Agora essa célula aqui chama entrada. Ô professor, qual o benefício de se fazer isso? Nossa, muitos. Primeiro que se torna fácil para você utilizar fazer uma fórmula onde ela já foi nomeada, tá? Porque ela vai carregar o valor que ela tem, mas através de um nome que você deu. Segundo, qualquer planilha que eu faça do Excel, eu posso ter umas 20 aqui. Se lá na 20ª planilha eu quiser referenciar, precisar desse valor que está aqui, precisar dele para poder colocar ele lá num cálculo, lá na outra planilha, o nome dele é entrada. Então é fácil, o Excel vai buscar ele tranquilamente, tá? Fora isso, é BOzão, tá? Dá para fazer, mas dá mais trabalho, tá bom? Então esse aqui chama entrada, vou aqui agora aqui em saída,
Vou clicar aqui no valor final da minha saída e vou dar um nome para ele também de saída, lógico, né? Não precisa pôr acento não, tá, gente? Tudo minúsculo assim, ó, saída, tá? Tem gente que fala assim, não pode pôr acento, né? Não pode ser maiúsculo. Não é, geralmente eu sigo o padrão da programação, né? E como é um padrão norte-americano, onde não se aceita senha, ou melhor, acento e números maiores, uma letra maiúscula, então padronizo também para ser assim aqui, né? Tá bom? Saída. Beleza, então vou vir aqui agora na aba, ou melhor, na guia de total geral. Vamos reduzir um pouquinho aqui a nossa tela. E agora eu vou me posicionar aqui na célula também C3. E aqui eu vou colocar assim, total geral. E aqui embaixo eu vou pular uma linha e vou fazer uma fórmula bem simples. Igual entrada, ó, quando eu digitei entrada, ó, o Excel já reconhecendo o meu banco de dados, ó, entrada, menos, ó, ó lá, já apareceu aqui, ó, saída, né? Saída, saída. Só apertar a tecla Enter, opa, já apareceu aqui o cálculo que eu fiz. Deixa eu colocar ele também como moedinha aqui, tá? Olha aí que maravilha, então, aqui no total geral eu tenho 5.340, tá? Que foi o que sobrou de todos os cálculos que foram feitos do que entrou e do que saiu, tá? Então, é isso que nós precisamos, né, entender e compreender essas coisas na nossa primeira aula, ok? Para a gente ir assim para o desfecho da nossa aula com chave de ouro, eu já vou passar aqui um modo de sequência para vocês de números, tá bom? Por exemplo, se eu clicar aqui no número 1, aperto Enter, para eu continuar 2, 3, 4, 5, 6, eu posso fazer, eu vou mostrar várias sequências, aí você escolhe daqui em diante o que você quer usar, tá bom? Volto aqui no número 1, venho aqui nesse nozinho, puxo até o imóvel, e nesse botãozinho do lado eu clico nele e mando preencher em série. Olha lá, foi até o número 6. Maravilha? Vamos para a segunda forma de sequência. Posso fazer assim, 1, 2, 3, seleciono, 1, 2, 3, e venho aqui nesse nozinho e vou puxando. Você pode ver que ao puxar, aqui no lateral ele vai mostrando para mim quantos números já foram feitos. 6. Tá? Maravilha? E por último aqui eu tenho a fórmula, sequência. Sequência, abre parênteses, eu quero 6, né? Fecha parênteses. Tá? Essa é a fórmula. Só apertar a tecla Enter, pronto. Fez 6 números. Ah, professor, eu acho muito trabalhoso colocar sequência, tal, fazer essa fórmula grande, eu acho muito trabalhoso. Por isso que eu ensinei várias formas de fazer sequência, porque você tem que analisar o seguinte. Eu tenho 1000 números. Opa, compensa a fórmula, sequência. Aí eu tenho 20 números. Compensa ainda fazer uma fórmula de sequência como essa. Né? No lugar aqui de 6, você vai colocar 20, né? Um exemplo. Vamos lá, vai colocar 20, né? Um exemplo, se você quiser. Vai fazer 20 números. Ah, não, mas é só do 1 ao 6. Ah, se é só do 1 ao 6, então você pode estar optando para um outro tipo de sequência. Né? Pode ser esse aqui, onde você clica e puxa, e já clica aqui e manda ele preencher em série. Né? Ou você pode fazer 1, 2, 3, conforme eu havia feito. Seleciona 1, 2, 3 e puxa até aqui. Tá? Então assim necessidades, né? Tá bom? Que você vai analisar o aprendizado. Ou eu faço a forma de sequência, ou eu clico e puxo. Então, isso são as sequências que você pode definir como você vai usar. Perfeito? Mais uma coisa, eu quero 01, 02, 03, 04, 05, 06, não quero esses números não. Então vamos lá, 01, ficou? Não. 02, não. Gente, o Excel, as células, elas têm que ser programadas para que elas fiquem da forma que você quiser, tá bom? Então vamos lá? Vamos selecionar as células, vamos programar para elas ficarem como decimais, tá? Porque tem muitos lugares que vocês podem trabalhar ou fazer uma tabela, onde às vezes até é casa de centena, né? De acordo com o número de clientes. Às vezes vai ser 001, 002, 003. Como é que faz isso, né? Então vamos lá, vou selecionar aqui, tá bom? Aí eu vou pressionar a tecla Ctrl no teclado e segurando o Ctrl, aperto uma vez o número 1, Ctrl 1.
Quando eu fizer isso, tá? Vamos lá. Vou apertar Ctrl 1. Eu tinha apertado outra tecla. Acho que tinha dado, não tinha aparecido. Ctrl 1. Eu venho aqui em personalizado. Tá? Eu clico aqui no recurso personalizado. E aqui nesse geral, eu vou apagar ele. E observa aqui, ó. Observa aqui nesse exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui 0. Não aconteceu nada lá, né? Por mais um 0. Opa, já ficou 0, 1. É só clicar aqui em OK. Opa. Aqui, ó, OK. Né? Deixa eu voltar minha tela ao normal. Aqui nós já podemos constatar, né, a alteração dos números para 01, 02, 03, 04, 05, 06. Tá bom? Então, mas como é que faz mesmo, professor? Eu não vou voltar porque esse é um vídeo, né? Então você mesmo pode voltar quantas vezes você quiser, pode pausar, pode fazer o que você quiser para você entender e fazer as suas anotações pessoais e particulares, que eu acho muito importante isso, tá bom? A anotação é tudo de bom, porque você é autor das suas próprias, dos seus próprios recursos, né? Ninguém vai descrever melhor uma situação, uma coisa que compreendeu e entendeu do que você mesmo. Porque você sabe como funciona a sua forma de aprender, a sua forma de analisar. Então, anotações pessoais, particulares, é tudo de bom, tá bom? Beleza? Bom, para a gente finalizar com chave de ouro aqui, vamos fazer uma formataçãozinha bem basiquinha aqui, para poder colocar aqui uma grade, né, formatar as células. Primeiro eu vou começar a formatação de texto, tá? Então, vou fazer o seguinte, esses números aqui, eu vou vir aqui e colocar ele centralizado na horizontal e na vertical. Posso reduzir um pouco aqui, para ficar certinho. Bom, vou selecionar toda a minha tabela aqui. Ela está no tamanho 11. Eu vou trocar para a minha fonte, vou colocar uma fonte Arial. E eu vou querer um tamanho 12. Eu posso optar em clicar aqui no número, como eu posso também optar em clicar nesse A aqui, que ele é um atalho para aumentar e para reduzir aqui do lado, tá bom? Então, tamanho 12. O pai, a mãe total vai ser negrito. O salário, o valor da casa aqui e... Vamos lá. E o sobrou vai ser centralizado no horizontal e vertical. E vai também ser negrito, tá bom? Aí. Os valores aqui de totais, aqui embaixo, vai ser negrito e vai ficar em vermelho, para ele dar um destaque. Porém, todavia, o que nós queremos mais saber é o valor da casa, né? Então eu vou dar um valorzinho para ele assim de dinheiro verdinho, tá bom? Lembrando que o baldinho de tinta é para pintar a célula, tá bom? Não é isso que nós estamos fazendo, não por enquanto, daqui a pouco. E esse aqui é para pintar a cor da letra, tá bom? Então sempre lembrar a diferença um do outro. Então aqui está tudo beleza, está tudo jóia. Vou selecionar aqui a minha tabela novamente, tá? E agora nós vamos novamente dar um Ctrl 1 e não mais aqui na aba números, mas sim na aba borda. Nós vamos definir a borda e as linhas internas para essa nossa tabela, tá bom? Então, a ordem aqui é o seguinte, primeiro a cor, depois o estilo de linha e depois contorno. Depois novamente a cor, o estilo de linha e as linhas internas. Então eu vou escolher aqui uma cor vermelho escuro, vou escolher aqui uma borda grossa e vou clicar aqui em contorno. Já fiz a borda da minha tabela. Eu vou clicar aqui numa cor, num azul claro, vou clicar nessa linha dupla e vou clicar em interno. Prontinho, resolvi minha tabela inteira, tá? Só dar um OK aqui. Já está tudo configurado. Mas não ficou bonito, não gostei, professor. Então você faz do jeito que você quiser, tá bom? Fica tranquilo, tá bom? Não importa o que está se aparecendo aqui. Você pode definir a aparência da sua tabela do jeito que você achar que fique melhor, tá bom? Fica tranquilo, ok? Então, para esta aula aqui, nós ficamos por aqui. Mas você não vai fazer a saída aqui, não vai configurar, né? Não vai configurar o total? Não, fazendo essa aqui, você já tem um modelo e você pode também configurar as demais, ok? Então, gente, essa aula, tá? Essa primeira aula
esses aprendizados que eu queria que vocês tivessem, tá bom? E a partir da segunda aula a gente já começa a ver outras fórmulas, né? Coisas assim um pouco mais interessantes também. Não que isso não seja interessante, mas coisas que vão agregar ainda mais os valores do seu conhecimento, tá bom? Então um beijo no coração de vocês aí e até a próxima.